Bom dia com alegria, bom dia. Vamos entrando, estamos começando o nosso sábado, a nossa live incrível. Eu já vou chamar a doutora Lisa. Bom dia, Isabela, bom dia com alegria. Professora Zila, olá, sejam bem-vindos. Que bom que estamos todos juntos aqui. Ricardo Pianho, meu coach, que honra ter você aqui. Meu sogro, seu Aurelino. Uau, Marina, Cipriano. Que alegria ter vocês aqui, pessoal. Hoje, nossa live está diferente. Bom dia, Roberta, minha amiga. Fabiana, querida, um beijo. Doutora Demir Moura, que alegria, pessoal. Já estamos entrando aqui. Já envie os aviãozinhos, que eu já vou chamar a doutora Lisa. Dona Neuza Freire, seja bem-vinda, seu Ademir. Uau! Pessoal, a doutora Lisa se preparou muito pessoalmente. Ela que é conforme, puro sangue, conformidade lá nas alturas, preparou com muito carinho esse momento. E eu já vou chamá-la aqui, já estou convidando, e quando vocês já vão entrando, grandes coisas estão por vir aqui hoje. No final da leitura, nós vamos terminar a leitura da Bíblia inteira juntos, dia 8 de março, e depois nós temos novidade. Bom dia! Bom dia com alegria! Bom dia! Uau! Seja bem-vinda, doutora Lisa Pena, essa médica linda, maravilhosa, abençoada, filha amada de Deus, esposa, doutora Demir Moura Júnior, filha do Coronel Eliseu e da Dona Simone, que eu tenho orgulho e a honra de dizer que é minha irmã, que está voando na saúde mental, salvando vidas, ajudando tantas pessoas, fazendo diferença nessa terra. Doutora Lisa, que além de médica psiquiatra, ela é preceptora da residência de psiquiatria da Pax, ela é professora da Faculdade de Medicina em Goiânia e ela é palestrante do Congresso de Psiquiatria Brasileiro. Então, a doutora Lisa tem muito costume em falar de saúde mental. Ela é embaixadora do Maio Furta Cor, que já vai começar daqui uns dias. Ela tem muita segurança para falar da alma, da mente humana. E ela foi desafiada. Ela recebeu um desafio, que é falar sobre o espírito. Ela que é conectada com Deus, só que ela foi colocada num posicionamento de falar. E ela, com toda a conformidade, sabe da responsabilidade que é falar da palavra de Deus. Mas como ela é obediente, ela se preparou para esse momento. Então, seja bem-vinda, minha irmã linda, maravilhosa. Te Obrigada, amo. bom dia, obrigada pela introdução. De fato, eu estou aqui em obediência a um chamado, né? Eu recebi esse convite por várias vezes, não foi a primeira vez, e nas vezes anteriores eu declinei porque eu realmente não me senti pronta, preparada. Eu gostaria de ter atravessado, né, terminado a minha leitura da Bíblia em um ano antes de estar aqui ocupando essa posição, mas eu entendi, inclusive diante dessa leitura, né, que nós vamos percorrer aqui hoje, que quando Deus nos chama, nós temos que ser rápidos, né, e obedientes em aceitar, em fazer a vontade dele, em cumprir o propósito que ele tem nas nossas vidas. Então, eu estou aqui cumprindo, na confiança e cumprindo esse propósito. E claro que eu estava conversando essa semana na apreensão que eu estava em ocupar esse lugar aqui, porque se fosse para falar de psiquiatria seria realmente muito confortável, uma hora seria pouco para falar de um tema que eu gosto, para falar de um tema que eu domino, né, que a gente estuda, que eu estou em contato aí há muito tempo, e estar publicamente não é um desafio para mim. Mas estar aqui na responsabilidade de falar sobre a palavra de Deus, eu confesso que nem nos meus planos assim mais audaciosos, né, escrevendo as minhas intenções, os meus projetos ali, os meus mapas de sonhos, eu não ousei colocar que eu estaria ocupando um lugar falando sobre a palavra de Deus. Eu ousei colocar que um dia eu gostaria de ser convidada para dar uma aula no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que é uma grande referência para nós aqui da área. Eu coloquei que eu gostaria de fazer parte de um capítulo de um livro da psiquiatria.
mas eu não ousei colocar porque eu nunca me vi nesse lugar de competência, de capacidade para estar aqui. Mas eu entendi que cada um de nós toca na fatia, né, uma percentual de pessoas, a gente se conecta com pessoas diferentes, a gente alcança pelo nosso lugar, e é esse lugar que eu tô aqui. Eu acho que a gente não tem que esperar ser capaz para falar sobre a palavra de Deus, porque a gente tem que falar do que a gente vive. Então, eu não estou aqui como teóloga, porque eu não sou. Eu não estou aqui como pastora, como, né, uma grande conhecedora da palavra de Deus, porque eu estou engatinhando em tudo isso. Mas eu venho também dar o meu testemunho do quanto mudou a minha vida, muda a minha vida, estar nesse caminho de disciplina e de conhecimento da palavra de Deus. Então, Uau! eu gostaria de, antes de começarmos aqui, né, de fazer também uma oração para nos preparar aqui, para a gente confiar, entregar esse momento nas mãos, né, daquele que nos chamou, que preparou esse momento, que não foi por nós, mas então para a gente preparar essa atmosfera e esse ambiente para a gente começar. Uau, você tem liberdade, então, para fazer a oração, doutora? Obrigada. Então, né, se pudermos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Senhor, nós estamos aqui. O Senhor tem liberdade nesse ambiente, o Senhor tem liberdade sobre as palavras, sobre o que será dito aqui. Que o Senhor prepare o coração de cada um que irá receber, participar conosco deste momento, dessa partilha da palavra, Pai. Que o Senhor use a minha boca, o meu entendimento como instrumento do Senhor. Que o Espírito Santo possa preencher cada um que está aqui, Pai. Que alcance cada coração, cada história que está aqui apresentada, que está aqui presente. Que não haja espaço, Pai, mas que o Senhor preencha todo o ser de cada um aqui, porque através, Pai, do teu amor, do privilégio de termos contato com teu imenso amor através da tua palavra, é que encontramos a verdadeira paz e alegria. Então, que o Senhor possa nos movimentar, que o Senhor nos dê a graça aqui, né, as tuas filhas, a minha irmã Ariane e eu, que possamos servir com dignidade e honestidade a tua obra, Pai, de maneira que possamos honrar esse lugar que o Senhor nos colocou para falar sobre a tua palavra. Que seja um momento especial e que o Senhor traduza as palavras aqui ditas, Pai, para alcançar a necessidade de cada um que tirou esse tempo para a melhor parte, que é o que vem de ti, Senhor. Amém. Amém, amém. Uau, depois dessa oração, nós já vamos começar com o pé direito. Jesus Cristo está Amém. aqui no nosso meio. Amém. Então, eu queria primeiro até também partilhar com vocês uma questão, né, sobre estar aqui nesse lugar, que sempre eu aprendi, inclusive com a minha irmã, já tinha uma amiga, a Sara, que se posicionava, que se intitulava dessa forma, como filha amada de Deus. E eu falei, gente, né, que bonito isso, e tomar posse desse lugar, né, de sermos filhos amados de Deus, mas eu tinha um certo engasgo ao dizer isso, porque eu pensava como uma voz de sussurro, assim, muito forte para mim. Mas você é digna desse lugar? Você é digna de se intitular filha amada de Deus? Assim, o que você faz pelo reino? Como que você contribui para se intitular, né, para se dizer uma filha amada de Deus? Mas eu entendi que quando a gente quer atribuir mérito, não é sobre nós. É justamente sobre o favor, a graça imerecida que Deus dá sobre nós. Então, antes de sermos qualquer coisa, de ocupações, de posições sociais, do que a gente faz, nós somos filhos amados porque nós somos já um projeto que deu certo. Nós somos Uau. vitoriosos pela nossa história, pela nossa caminhada. Então, que possamos. E eu estou aqui também nesse posicionamento para quebrar o silêncio, porque muitas vezes nesse lugar social que a gente ocupa enquanto profissional, eu tenho muita responsabilidade em como eu me posiciono nas minhas redes sociais. E às vezes a gente tem. Né? A gente não, deixa eu falar no singular sobre a minha história, né? Às vezes a gente tem muito cuidado
em falar de maneira científica, com embasamento, mas será que eu posso levar minha fé? Será que eu posso posicionar a minha fé em meio à ciência? Será que eu estou confundindo as coisas? Ou será que se eu me posicionar como cristã, se eu manifestar a minha fé, eu vou estar assim segregando? Será que eu vou assim vou perder pessoas por manifestar a minha fé? Então eu estou aqui verdadeiramente, né, quebrando, assim, não era um silêncio, mas deixando muito claro, muito explícito de quem eu sou filha, a quem eu sirvo, né, e qual é o meu lado, que é o lado de Deus, que é o lado da palavra. Então eu me posiciono, né, diante da minha fé cristã, católica, e aprendiz da palavra de Deus e que vive nesse amor. Então, hoje, com muita amadurecimento, né, nesse caminho de amadurecimento da fé, com tranquilidade me intitulo Filha Amada de Deus, porque a gente já venceu essa etapa de achar que seria por mérito. Uau, que forte, que forte. Quantas vezes que eu, Ariane, também me calei, não me posicionei por vergonha, por orgulho, por achar que não cabia no local. No meu caso, era business, negócio. Não, peraí, aqui eu tô no meio de empresários. Como que eu vou falar de Deus? Eu vou mandar ler a Bíblia. Vai achar o quê? Que eu sou melhor que os outros porque eu tô falando da Bíblia? Que eu sou perfeita porque eu tô falando. Não, não é sobre ser perfeita. Não é sobre ser melhor que os outros. É sobre ter uma missão de levar a palavra. Eu vou errar, eu vou cair, eu tenho defeito, mas eu sou uma filha amada de Deus. E eu tenho que levar a palavra. E ela vai cair no coração de quem Deus escolher para cair, no solo fértil que for. Então, minha irmã, eu achei muito forte isso que você falou desse posicionamento, porque às vezes um profissional, ainda médico, ainda mais você, psiquiatra, lida com todos os tipos de fé, tá falando até de ateu, de outras religiões, aí você fica, não, eu sou um profissional, então eu tenho que manter um respeito religioso com as outras pessoas. Então é muito libertador isso que você falou e serviu para mim. Obrigada. Que bom. Então, e também entendi que eu falo muito na minha prática profissional sobre congruência, né? Eu gosto de falar que eu não oriento os meus pacientes, eu não falo do que eu não vivo, do que eu não faço. Eu não tenho coragem de abrir a minha boca para orientar um paciente a parar de beber, a parar de fumar, se eu fizesse essas atividades, né? Se eu tivesse esses hábitos, essas práticas. Então, eu não bebo, não fumo, faço atividade física, tenho uma rotina de vida saudável, eu cuido do meu pilar espiritual, eu faço terapia. Então, e por que não, né? Assim, como não ser congruente também, manifestando e posicionando sobre a minha fé, sobre o meu, nesse pilar tão forte que rege a história da minha família, da minha casa, e não me posicionar também de maneira coerente nesse sentido. Mas, e também sobre estar aqui, né? Fala também sobre o que a gente vai abordar hoje, mas, inclusive o texto, né, que ficou a parte que me coube. Nós estamos acompanhando o projeto do Bíblia Juntos, que é sobre a Bíblia, né, 365, que é o que rege esse projeto. Estamos quase vencendo um ano do início dessas lives aqui semanais. E eu fiquei com o trecho de dezembro, do dia 10 ao dia 16. E nessa parte, falando principalmente aí sobre o Velho Testamento, a gente vai encontrar trechos aqui, né, os livros dos ditos profetas menores, que são intitulados profetas menores, são 12 os tidos profetas menores, e aqui a gente vai falar sobre 4 deles nesse intervalo, e menores não pela significância ou importância, mas menores pelo tamanho de seus textos, comparados aos profetas maiores, né, em tamanho de volume, né, quem está acompanhando aqui, nós já passamos por Jeremias, Ezequiel, então, comparativamente, os textos destes profetas são muito maiores dos que desses aqui que nós vamos percorrer. Veja que em uma semana nós vamos abordar 4 desses profetas. Diante, né, e quantas semanas nós ficamos dentro de Jeremias e Ezequiel, por exemplo. Então, aqui em uma semana, nós passaremos por 4 deles. E são eles: Amós, Obadias, Jonas e Miqueias.
E aí aqui não é, né, não sou eu que vou fazer essa parte teológica embasada para vocês, mas num contexto histórico, Amós começa ali, ele é tido, né, a época em que se passou, por volta de 760 antes de Cristo. Nessa época já havia a divisão, né, do Reino do Sul e do Reino do Norte. E a gente está falando de Amós no Reino do Sul, que Judá, que sairia, né, que foi chamado por Deus, e Amós aqui então um fazendeiro, né, um homem simples, diferente de profetas ali capazes e conhecedores e letrados, ele era um homem simples que foi então chamado a sair do Reino do Sul e ir ao Reino do Norte, advertir que ali estava reinando Jeroboão, que estava em um tempo para Israel de prosperidade, de sucesso financeiro, que as pessoas estavam desfrutando de um tempo bom. Diferente ali dos tempos, né, de fome, de dificuldade, eles estavam num reinado próspero de substratos ali, né, para a vida. E então, Amós foi alertar e mostrar, né, para eles, convidar para o entendimento de que havia ali muita hipocrisia, muita injustiça social, porque haviam os cultos a Deus, tinham os rituais e os sacrifícios ali, mas não tinha a justiça social, ou seja, o cuidado com o irmão, a prática, a vivência da palavra, ela era vazia, ela não era congruente, porque se prestavam os cultos, mas a prática com o irmão era de exclusão, era de maltratar os pobres, de explorar os pobres, e isso não agradava a Deus. Então, Amós foi alertar sobre essa conduta para trazer consciência. E a gente entende aqui, né, trazendo para. E como ler a Bíblia, né, ao longo dessa caminhada, a gente vai vendo o quanto é atual. Eu fui encontrando coisas que eu ouvia tanto as pessoas falarem, né, de que a palavra é viva, a palavra é atual, que a palavra, né, vai conversar com você, e a gente de fato vai viver essa verdade, essa realidade, quando nós tivermos a prática, o hábito da leitura diária da Bíblia. Enquanto nós estivermos como uma trave, pensando que é difícil, que é inacessível, que eu não vou entender, só comece, né? Se dê o privilégio aí, né, de começar a ler a palavra de Deus, que olha como é atual e como isso conversa conosco, do quanto isso aqui ainda acontece nos nossos dias. Né? Tanto tempo depois, a gente vê essa hipocrisia de, às vezes, os joelhos no chão, né? As idas aos cultos, às missas, mas que no dia a dia, se a gente não viver o que a gente fala ou o que a gente expressa para a sociedade, essa fé é vã. Se a gente não fizer, não praticar o amor de Deus pelos irmãos, né, agir com humanidade, com empatia, com misericórdia. E o chamado de Deus era aqui, né, para Israel, era dessa consciência e do arrependimento, né? Aqui em Amós 5:4, né, o Senhor fala, né, à nação de Israel: busque-me e terão vida. Então vejam que Deus, né, Deus de amor a todo tempo, que não está oferecendo castigo, mas convidando a conversão, convidando ao arrependimento para que sejamos salvos. Então a todo tempo não é em ameaça de castigo, mas mostrando, alertando o que nós estaríamos perdendo por não buscarmos a verdadeira conversão, a paz e a alegria que é estar, né, em congruência com a palavra de Deus. Uau, forte. E então, aqui a gente lembrarmos também, né, que então, às vezes, mesmo em meio, quando a gente está nas bênçãos, a gente pode acontecer de nos distanciarmos das orações, da busca por Deus, porque a gente acha que está confortável, que agora não é hora de clamar, agora não é hora de buscar, porque está tudo bem. E a gente tem que buscar e clamar a Deus em todo o tempo, para a gente permanecer no caminho, na graça, na consciência, porque a gente se afasta da consciência muito rápido. Dói, A gente vai, né?
Dói a consciência, quer ficar A gente se, anestesiada. a gente se toma pela correria e às vezes não tá tudo bem, então agora, mas no desespero, que a gente vai, nossa, cadê a Bíblia? Cadê uma palavra de conforto? Cadê um alimento, refrigério? Mas quando estamos ali na sombra, né, às vezes a gente esquece de buscar e que a gente tem que buscar, mesmo em meio às graças, em meio ao tempo bom, manter a fé e a busca, né, a prática da oração e da palavra de Deus. Uau. E, e então, passando, né, de Amós para Obadias, que é o menor livro do Antigo Testamento, né, do Velho Testamento, é o livro de Obadias. E ele faz uma denúncia, né, contra Edom. Ele profetiza contra Edom, mas para trazer consciência, denunciando sobre o orgulho. Outro tema que é tão atual para nós, que a gente corre de entender isso aqui, que a gente corre de ler isso aqui, porque nos julgamos muito humildes, muito, né, Simples, eu sou uma pessoa simples, eu sou tão simples. simples, compassivos, empáticos. E às vezes somos orgulhosos por nos julgarmos já livres do orgulho. Ele permeia, né? Ele se esconde. E em muitos lugares aqui, deixa eu trazer para vocês o versículo do início do livro de Obadias, né? No versículo 3. A arrogância do seu coração o tem enganado. Então, a arrogância de não nos julgarmos orgulhosos esconde o orgulho dentro de nós e nos impede de, inclusive, de orar a Deus e pedir ao Espírito Santo que a gente tenha consciência de onde esse orgulho está escondido, onde ainda preciso tratar e melhorar, né, romper com o comportamento de orgulho. E aqui ele profetiza também, né, sobre, ele alerta, né, Obadias, sobre o desejo de Deus para que o povo seja grato, para que ele rompa com orgulho e descubra e viva a gratidão. Então, o princípio aqui do livro, né, no meu entendimento, aqui, né, da minha visão, da minha leitura, que a palavra de Obadias foi para denunciar o orgulho e para que a gente não seja seduzido, né, enganado pela cegueira do orgulho e que a gente possa tratar o nosso caráter, os nossos atos, o nosso comportamento. E então, seguindo de Obadias, Doutora, nós estamos recebendo muitos comentários. Eu já quero agradecer que as mais de claro, 100 pessoas que está aqui conosco, conectado. Muita gente aqui da sua audiência. Eu queria aproveitar e explicar o que que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos com algumas pessoas da caminhada e outras que estão pela primeira vez vindo da sua audiência, do seu Instagram. O que que nós estamos fazendo aqui? Eu, Ariane, com a minha irmã, a doutora Lisa Pena, psiquiatra, nós estamos numa jornada, graças ao marido da doutora Lisa. Ele me deu uma Bíblia, a ferramenta, a Bíblia 365. Ah, por que você está falando dessa Bíblia? Por que não é outra Bíblia? Porque nós estamos falando de uma ferramenta. Eu tinha vontade de ler a Bíblia inteira em um ano. Comecei, parei, eu tenho 10 Bíblias na minha casa, Bíblia de enfeite, tudo quanto é gente, Bíblia empoeirada. E eu começava e parava, começava e parava. Quando o seu marido, doutor Demir Moura Júnior, da X7 Agroinvestimentos, me entregou a Bíblia na minha mão, ele falou assim, Ariane, deixa eu falar uma coisa, você fica falando que ela é a Bíblia, que ela é a Bíblia? Eu já li. Eu já li ela 2 vezes. Eu falei, não, peraí, como que você, da minha idade, da mesma profissão que eu, você lê essa Bíblia e eu me perdi no meio do caminho? Como que eu me perdi? Ele falou assim, Eliane, porque tem um jeito de ler, tem uma ferramenta. E ele me entregou, mandou para minha casa de presente a Bíblia 365. Por quê? Porque ela é dividida de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então se torna fácil, leve, ler a Bíblia. Eu acabei de ver uma paciente sua aqui falando que ela tem dificuldade, acabou pelo transtorno dela, ela acabou afastando da leitura da Bíblia. E quantas vezes eu me afastei da leitura da Bíblia, ou nem acessei, nem comecei. Por quê? Quando eu peguei essa Bíblia, eu marquei no relógio. 1º de janeiro. Não importa o dia. Eu comecei, já era em junho, e marquei. Vou começar 1º de janeiro, que é o começo da Bíblia. Escrevi lá que era 23 de junho de 2023, estava começando a ler a Bíblia. E fui ler a Bíblia. Quando eu li, deu 12 minutos. 12 minutos para me ler o dia 1º de janeiro, que tem 3 páginas. Não são 3 folhas, são 3 páginas. E ela mistura a Bíblia 365, o Velho Testamento,
o Novo Testamento, um pedacinho de Salmos, um pedacinho de Provérbios. Ficou tão doce, tão leve, tão fácil ler a Bíblia. Porque a hora que tava na parte difícil do Antigo Testamento, que eu não tinha conhecimento, fulano, casa com Beltrano, casa com Ciclano, divide terra, IBGE. Logo passa pro Novo Testamento. Jesus andou sobre as águas, só a graça, milagre, amor. E aí eu fui me encantando. Falei assim, peraí, se eu, Ariane, não tiver 12 minutos num dia de 24 horas para ler essa Bíblia, é muita falta de vergonha na cara. De eu não me largar do celular e me posicionar para ler essa Bíblia. Porque se eu ficar com o celular, toda hora eu olho e vira uma hora. Porque olha no celular, ler a Bíblia no celular. Eu deixo de lado e eu pego 12 minutos para ler a Bíblia. Porque eu tenho uma meta grande, que é a Bíblia inteira em um ano. E eu tenho micrometas. Metas diárias. Da leitura diária. Então eu não me perco. Eu sei o que eu tenho que fazer. Tem amigas minhas que terminaram de ler a Bíblia junto comigo. Já terminaram. Eu terminei 1 ano e 3 meses. Já falei isso pra vocês aqui que eu me atrasei. E essa amiga minha que não se atrasou, ela falou assim, Ariane, foi até a Kênia, falou assim: olha, eu terminei de ler a Bíblia e eu comecei a ler de novo. Só que eu tô lendo outra Bíblia e eu não tô levando no ritmo. Por quê? Porque não tem os dias divididos. Então, assim, a 365, por ter os dias divididos, ela favorece uma rotina, um poder do todo dia. Eu queria que você comentasse também, doutora, com a sua experiência de saúde mental, o que, que é esse poder do todo dia? Que recado que eu dou dando no meu cérebro quando eu leio pedacinhos todo dia? Eu não posso deixar para ler tudo no fim de semana? Tipo, tô atrasada, junto tudo. Então eu pego um mês, eu leio um mês. Como é que funciona isso, doutora? Até, né, a gente conversa muito isso com meus pacientes em consultório, porque quando a gente divide, a gente segmenta a atividade física, a leitura da Bíblia, né, de diversas maneiras aí, a gente pensa no todo logo, nossa, mas vai ser difícil, nossa, mas aí. E a gente fala muito sobre a constância. A constância é mais importante que o entusiasmo. Porque o entusiasmo, às vezes, nos faz começar. Ele é bom, porque ele nos leva a tomar atitude, a fazer, né? Igual eu vejo as pessoas aqui que falaram, né? Onde tá? Eu quero comprar, que Bíblia é essa? Então, é importante o entusiasmo, porque ele dá o primeiro passo. Mas a gente tem que manter a constância pelo compromisso, né? Que a gente vai chegar até o fim disso. Então, as micrometas e os micropassos, né? A gente não precisa pensar, nossa, vou ler a Bíblia inteira em 6 meses. Não, tem jeito, né? Tem ferramentas aqui que em um ano é possível, é confortável, vai caber na sua rotina, você vai conseguir cumprir até o fim. E eu até, ilustrando aqui, né, é essa, a Bíblia 365, que é Aí, ó, essa aqui tá Amazon. bem A Fabiana surradinha. comprou no Amazon, eu compro no Plenitude. Vai lá no Google e escreve Bíblia 365. Tem a versão NVT, que está esgotada, nova versão transformada. Tem a É. NVI, nova versão internacional, que também é fácil. Tem a NAA, ela custa de R$ 35. Capa mole é 45. A capa dura já é mais cara. Na leitura eu já paguei R$ 89, é mais caro, mas a hora que eu quero, preciso de uma Bíblia, eu corro na livraria leitura e compro. Leitura faz até entrega em casa. Então, É, o que importa é você ir atrás, não importa o meio. Não estão vendendo Bíblia, ninguém ganha dinheiro com isso. Não é sobre isso, é só sobre orientar um caminho para você. E o ano está começando. E eu vou te falar uma coisa: se você começar essa Bíblia, seu ano 2020 já está garantido. Já é sucesso. E você, eu te falo outra coisa: você não vai conseguir ler sozinho. Você vai se contagiar dessa alegria de ler a Bíblia e você vai chamar outras pessoas. Igual eu comecei a ler, na mesma semana eu falei, mãe, a senhora vai ler a Bíblia. Afinal, não vou ler, não. Isso é difícil demais. O professor meu, o padre de teologia, falou que eu não ia entender, que não era para ninguém ler a Bíblia, que a gente não ia entender. Eu, mãe, lê. Ela começou a ler, achou super fácil. Aí ela pega e fala, Ariane, você podia dar uma Bíblia para sua avó? Porque a sua avó que colocou na minha cabeça que a gente não devia ler a Bíblia, que a gente não ia entender nada. Minha avó começou a ler com 84 anos, vai fazer agora no dia 1º de março, 84 anos, está terminando de ler a Bíblia. Então, não existe idade. É 84 anos, eu sei de adolescentes de 15 anos que estão lendo a Bíblia, essa Bíblia 365. Então, o importa é você começar e você vai chamar outras pessoas. Tem uma amiga minha que está comprando e dando de presente de aniversário. A Kênia, a Larissa. Olha, é aniversário, em vez de eu dar um presente, eu dou uma Bíblia. A Érica Caras comprou 200 Bíblias para os colaboradores dela. Bananas Tocantins comprou 100 Bíblias. Por quê? Fala, não, gente, isso aqui é tão bom. Mas tão bom que eu não posso ser egoísta ao ponto de ler isso aqui sozinha. Vamos caminhar juntos, em unidade. e é surpreendentemente fácil, assim, quando a gente vê, né, e até a gente conversando sobre isso, né? Como a
gente não começou antes, né? Como a ferramenta certa nos leva, assim, ao lugar, porque é surpreendentemente fácil ver como é possível. E o que eu havia falado antes, comece e você vai ver como a leitura vai falar com você. Então, não é que você... tem ali, em alguns momentos, a gente fica reflexivo, né? Buscando entendimento, mas eu acho que a gente tem que sair do cognitivo e ir para a ação do Espírito Santo, que vai traduzir na nossa vida, no nosso contexto, o que é aquilo ali. Porque mais do que falar sobre, também entender a história, né? Mas sobre o que conversa com a sua vida no hoje, aquilo que você está lendo. É sempre buscando essa reflexão, essa interação. Até quando a gente passa aqui para o livro de Jonas, que é o próximo aqui do Velho Testamento, né? Depois de Obadias, Jonas, que Jonas, a gente entende uma história famosa que às vezes a gente já conhece pelo que ficou, né, dentro da barriga de, não se diz baleia, mas em muitos lugares a gente traduz esse peixe, esse grande de peixe, esse ser marinho como uma baleia, mas que ele ficou né, dentro da barriga dessa baleia por 3 dias e 3 noites. Mas, além da história, o que isso diz sobre nós? Né? Como a gente pode se encontrar ali em Jonas, por exemplo. Porque ele foi chamado por Deus para ir a Nínive, alertar, chamar, né? Fazer um chamado para a conversão de arrependimento da população de Nínive para Deus. Então, entender arrependimento sobre os seus atos e voltarem para Deus. E ali, Jonas fugiu, mas não, aí a gente vai entender que não por medo da responsabilidade, não por não se achar capaz de fazer aquilo, mas a gente vai entender depois, nas orações que ele faz, né, ao longo do livro que é contado, então que não era sobre medo, mas que porque ele não desejava salvar os inimigos, né, que eram tidos como inimigos para ele. Então, ele foi fugir do chamado de Deus. Ele entrou num barco que ia para o oposto de onde era o chamado dele, que era para Nínive. E ali naquele barco, ele começou uma tempestade. E aí a gente vai entendendo como metáforas ali, né? Que os companheiros ali da embarcação, né? Os marinheiros, que eram para ser pessoas, em tese, ignorantes, eles estavam clamando aos seus deuses, que eram outros deuses, pelo fim da tempestade. E Jonas estava dormindo, né? Escondido ali no navio, no casco do navio, né? No fundo do navio, dormindo. Então, eles entenderam entre eles ali que a causa dessa tempestade eles atribuíram a Jonas e foram acordar Jonas para que ele fosse orar ao Deus dele para resolver, né, o que tivesse acontecendo ali, o que ele tivesse feito para cessar aquela tempestade. E a sugestão de Jonas foi: não, então vocês me jogam no mar, que vocês acabam com a tempestade, né? Vocês me matam, me jogando no mar, e resolve a tempestade. Então, que de maneira, podemos interpretar, né? Que de maneira também cruel, Jonas queria se eximir da responsabilidade de cumprir o chamado que Deus deu para ele, de ir a Nínive e alertar a população, responsabilizando pela morte causada pelos marinheiros. Então, se não, vocês estão insatisfeitos, eu estou trazendo desgraça sobre vocês aqui com a tempestade e esse mar revolto, então vocês me jogam no mar, me matam e aí segue a vida de vocês. Que forte! Mas aí ele iria... Eu nunca tinha visto por esse lado. Eu que vejo essa história, eu acho que de um lado até infantil. Eu fico repetindo essa história para as crianças, mas eu nunca tinha pensado nisso, doutora. Então, ele usou de uma artimanha para falar assim: olha, eu não cumpri minha missão porque me mataram. Eu vou me eximir. Eu não posso, né? As historinhas até, né? Eu não posso porque alguém vai me interromper, alguma coisa vai acontecer e vai me impedir de chegar lá. Né? Tem um culpado. Não sou eu. Tem um culpado que me... interessante. E aqui... Pode eu falar, sabia desculpa. também que você falou a questão da cidade. Ele não queria ajudar o povo. Eu achei que ele estava com medo. Então, foi egoísmo. Por egoísmo, orgulho, né? Assim, porque... E até na segunda oração que ele faz, a gente vai acompanhando a história, né? Mas que ele fica... Fala aqui na palavra que ele fica irado, porque ele sabia que Deus era um Deus de amor e misericórdia.
Então, um Deus compassivo, um Deus misericordioso. E ele não que, então ele imaginava que ao chegar em Nínive seria para levar o perdão. Então que ele não desejava o perdão para os inimigos ali. E aí, e quando ele faz então, os marinheiros, né, jogam ele então no mar e a tempestade, o mar imediatamente se acalma quando ele sai do barco, foi quando Deus enviou esse ser aquático aí, esse grande peixe, que engoliu ele. E aí ele, dentro desse lugar, a oração que ele faz a Deus não foi de arrependimento ou de pedido de perdão, né? Por exemplo, por fugir ao chamado, por se eximir a tarefa que lhe foi, né, incumbido ali, não foi de arrependimento, mas foi de gratidão, porque Deus cuidou dele, porque Deus o ouviu e o manteve vivo. Então ele foi grato, mas ele não foi arrependido. Ele não reconheceu o orgulho, porque essa condição, ele passou pela tempestade e né, por ser devorado ali por um animal, pela desobediência. E a palavra de Deus para ele naquele lugar não mudou. A palavra foi exatamente a mesma. Deus de novo deu o mesmo comando para ele. Vá a Nínive e alerte sobre o arrependimento, né, e a conversão. Então, por mais voltas que a gente dê e tente fugir do nosso chamado, né? Eu até lendo a palavra aqui, eu ainda pensei, nossa, eu fugi desse chamado, né? Eu fui chamada aqui em alguns momentos, acho que você me convidou em setembro, me convidou em outubro, e eu tinha um congresso que eu ia palestrar em setembro, em outubro. Eu falei, não, Ariane, não é a hora, eu não tô pronta. E eu falei, nossa, eu também demorei. E quantas, né, às Uau! vezes, Forte, hein, doutora? Forte. às vezes, assim, o que a gente pode ter perdido? Quanto, assim, quanto caos da desobediência a gente pode. E aí também a gente chama aqui a autorresponsabilidade, que então as coisas ruins que podem vir a nos acontecer, elas não são por castigo de Deus, mas é o nosso livre-arbítrio e as nossas decisões de fugir ao chamado. E quando você anda longe do que é o propósito, longe do que é o caminho, você pode encontrar esses desafios, porque você não está andando em retidão onde era para você caminhar, né? E aí, quando ele saiu, e aí depois dessa oração de gratidão a Deus, Deus ordenou, né, que esse peixe, cuspisse Jonas na praia. E então ele foi a Nínive. E quando ele chegou lá, o que ele falou, né, ele falou muito breve. Foram palavras, e aí de novo a gente pensa como improvável, porque ele deu a gente lê, por exemplo, em outros profetas, lá nos profetas maiores, os textos mais longos, como as pregações eram longas, tentando convencer as pessoas de conversão, falava, repetia, falava de novo, falava de novo. E aqui na história de Jonas, a gente vê que a fala dele foi muito curta. Ele falou uma frase, né? Tomem consciência e arrependam-se, né? E aí, imediatamente, o que a gente não esperava. Sim, aqui, eu vou pegar a palavra exatamente o que Jonas disse a Nínive, né? Pra gente ver como foi breve. Em 4. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Nínive era uma cidade grande, que dito aqui que para se percorrer a pé levaria em torno de 3 dias. Então era uma cidade muito grande, tinham muitas pessoas, né? Depois aqui, Deus fala que tinham 120 mil habitantes nessa cidade. Então era muita gente. E o que ele disse foi, ó, Deus entra na cidade e a percorreu durante um dia proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Foi isso que ele disse. O chamado de conversão foi apenas essa frase dele. E isso, surpreendentemente, trouxe a conversão daquelas pessoas, inclusive dos animais, né? Porque diz que o rei imediatamente vestiu o pano de saco, sentou sobre as cinzas, colocou os animais cobriu os animais com pano de saco também. E aí a gente vê aqui que o esforço não foi do profeta. Aquele pessoal,
né, aquela população já estava preparada, eles estavam desejando pelo arrependimento e pela conversão, pela mudança é, do, do, do lugar, do status que eles estavam vivendo. E o profeta não foi o grande, o grande fator de conversão aqui, né? Que foi muito, muito simples. E aí, ele vendo, né, a movimentação, vendo todo mundo se convertendo e a mudança, esperando que Deus teria essa compaixão e perdoaria, né, essa população, ele se afastou. E aí ele disse aqui, ele diz que se irou, né? Ele até fala que ele preferia morrer do que ver os inimigos sendo salvos. Misericórdia, o que é isso? E então ele se afastou, né? E foi quando aqui, ó, ele diz, sim, e Deus pergunta, né? Você tem alguma razão para estar tão furioso? E ele diz que preferia morrer, né, do que ver as pessoas sendo salvas. E ele mesmo assim se afastou e foi ficar no monte, vendo a cidade, para ver o que aconteceria, se as pessoas se desistiriam da conversão e se Deus viria ali com a destruição sobre Nínive, né, que ele provavelmente desejaria contemplar essa destruição. E aí, o que também nos leva a pensar, né? Porque o inimigo se alegra e nós, no dia a dia, podemos ser tentados aí, né? Seduzidos, às vezes nos alegrar com a infelicidade do outro, com o insucesso do outro, né? De ver, nossa, bem feito, merecido, né? Também andando daquele jeito, fazendo essas escolhas, com essa vida desse jeito, é aquilo lá que merece e tal. Ai, ai, Só que a gente tem ai, que agora você tá lembrar. falando comigo. Isso aí tá falando comigo. Meu Deus, então não é o Jonas, sou eu. Ó, eu nunca consegui me colocar no lugar de Jonas. Profundo isso aí, hein? Eu achava Jonas, aquele homem lá da baleia. Agora, peraí, agora tá falando comigo. Quando eu vou me divertir da desgraça alheia, quando eu falo bem feito, quando eu falo assim, merecido, então eu tô me colocando como Jonas, sem compaixão e sem misericórdia. Meu Deus. Ah, bateu o carro no poste. Também deve ser um cachaceiro, né? É um cachaceiro bem feito. Bateu o carro no poste porque bebe cachaça. Meu Deus. Quantas vezes eu falei como um Jonas nessa vida? Olha a importância da consciência. Eu nunca tive essa consciência na vida. Hoje caiu muito, muito pesado isso aqui para nós. O Padre Isaías, seja bem-vindo, Padre. Tô com saudade do senhor, tá aqui com a gente também. Gente, esse Jonas tá diferente, hein? Nunca tinha visto desse jeito. E eu, assim, né, antes de ler também, o meu entendimento era só, né, então ele foi salvo, né, e tudo chegou lá e falou. Eu também não tinha essa compreensão do que vai aparecendo, e a gente se interessa pela história, a gente completa com bíblias de estudo também, que aprofundam nessa reflexão, que vão trazendo luz ao nosso entendimento, né, mas ali, então, qual que é o princípio do livro de Jonas, assim, no meu entendimento, né, na minha opinião, que Deus ama a todos. E ele tem a misericórdia e a compaixão disponível para todos nós. Nós que julgamos ali andar certo, sermos corretos, mas também para quem a gente acredita que está no caminho errado, que está fazendo algo errado, mas que Deus tem a misericórdia e a salvação para todos nós, para aquela pessoa também. E se a gente se alegra, né, se a gente não deseja a conversão do outro, a gente se alegra pelo fracasso, pelo insucesso do outro, a gente está assumindo esse papel aqui de querer tirar o controle das mãos de Deus. Porque Deus chamou Jonas para salvar. Então ele podia ter ido como e feito um papel muito mais bonito de, nossa, eu vou lá salvar 120 mil pessoas. Mas ele queria tirar o controle das mãos de Deus e decidir que Deus não deveria salvar aquele povo. Quando a misericórdia e a salvação está disponível para todos nós que tivermos conversão e arrependimento. É o significado. O significado que a gente dá para as coisas que nos acontecem. Jonas escolheu o pior significado. Ele poderia ter escolhido o melhor significado. Uau! E, doutora, como que é aquela parte que está deitado debaixo da árvore? Isso, aí quando ele subiu lá nesse monte,
e estava calor, Deus fez crescer uma planta que deu sombra para ele. E ele se alegrou com aquilo, ele ficou feliz pelo conforto da sombra que a planta fez para ele. Mas Deus também mandou uma larva, né, um bichinho ali que comeu aquela planta e ela só fez sombra por um dia e depois ela morreu. E aí foi quando Jonas se irou de novo contra Deus, né? E Deus também fala para ele: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? Porque ele voltou a passar calor, ficar exposto ali no sol. E ele respondeu: Sim, eu tenho. E estou furioso ao ponto de querer morrer. E aí Deus falou com ele, né? Você tem pena dessa planta, embora não a tenha. Ele não plantou a planta, ele não regou a planta, mas ele colheu da sombra por um dia. E ele tinha mais amor, compaixão ali pela planta do que pelas 120 mil pessoas que seriam beneficiadas, né, e salvas pela graça de Deus. Então, que ele não tinha compaixão pelo irmão, mas que ele estava pesaroso pela sombra de um dia que ele perdeu, de uma planta que ele não semeou, que ele não regou, que ele não planejou, né, para colher os frutos. E ele que tinha sido salvo de dentro do peixe grande, já acabou a gratidão dele. Deus tira ele de dentro do peixe, a gratidão já acabou porque tirou a A árvore. árvore. Quantas vezes eu esqueci dos bens que Deus me deu porque aconteceu um problema, uma sombra que sumiu e comparado a uma salvação do homem que foi jogado dentro do mar, do homem que foi colocado dentro de uma baleia. E aí agora, porque tira a sombra da árvore, eu fico tão irado que eu quero deixar de viver. Quantas vezes eu fiz igual. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa, eu acho que agora meu nome vai ter que ser Ariane Jonas. Porque eu me achei muito dentro do Jonas. Caraca! Nunca tinha pensado quanto tem de Jonas dentro de mim. Que ingratidão, que eu esqueço do que Deus me fez. Não, mas Deus fez tanta coisa. Ah, não, mas eu nem lembro mais da salvação, eu nem lembro mais do livramento. Eu só lembro que me tirou a minha sombra. Quer morrer. Não, já quero morrer. Meu Deus. E quanto a gente. Outra coisa que eu falo, assim, converso muito com meus pacientes em consultório, é também dos 90-10, né? Às vezes a gente tem 90% de bons frutos, de motivos para ser grato, de coisas boas que estão acontecendo, mas a gente se prende nos 10% que dão errado, que são ruins. E aí, por aquela fatia, a gente já reclama, amaldiçoa, né? A gente às vezes faz blasfema, né, a Deus por 10%. E a gente quer ter o controle, ou seja, na planta, no fim da sombra dessa planta, tinha um grande ensinamento, que é como o livro termina, né? Que Deus fala para Jonas, né? E o livro termina ele termina com uma pergunta, não tem, a resposta fica a cargo da nossa interpretação, né? Mas, ó, contudo, em Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, os animais, né? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, ele pede sempre essa misericórdia dele, que estava no calor, que estava passando desconforto, mas que ele não tinha misericórdia por tantos irmãos, né, que seriam salvos. E aí, para a gente lembrar, né? Então, o que fica para mim de Jonas é a gente lembrar do orgulho, lembrar de obedecer logo ao chamado, quanto antes estivermos dispostos e prontos para o chamado, e para a gente lembrar de que Deus é Deus de misericórdia e de salvação para todos, e não para quem eu acho digno, justo, para mim e não para o outro. Né? Eu acho que é o que fica do livro de Jonas. Não, porque tem hora que eu quero julgar. Não, peraí. Eu acho que eu tô podendo aqui. Eu vou julgar. Eu sou Deus. Fulano, esse aí merece morrer. Esse merece ir pro inferno. Eu vou pro céu, porque eu sou santa. Meu Deus, nós queremos fazer um julgamento que não cabe a nós. Não foi para isso que nós estamos aqui. Nós estamos nessa terra para servir, não é para julgar. O juízo final vai existir, mas não é das nossas mãos. E aí de nós, se ainda pegar esse julgamento, vamos carregar uma mochila que não é nossa. Que isso, hein? Meu Deus. E sobre a leitura da Bíblia, eu acho interessante o que cada um está fazendo com o que lhe foi entregue. Eu vi aqui a Hélia de Cássia falando que ela começou a ler a Bíblia e ela tá com um grupo lendo a Bíblia. A desembargadora Dorinha começou a ler a Bíblia e colocou no meio dela um grupo de leitura da Bíblia.
O Bruno aqui não tá com um grupo de leitura. Então, assim, eu não vou caminhar sozinha, porque eu posso cair. Quando eu tô caminhando em unidade, nós temos o nosso grupo, que tem mais de 500 pessoas, mas tem os grupos menores, os grupos de famílias, os grupos de amigos, que vão juntos conhecendo a palavra. Você vê, hoje o que a Lisa trouxe aqui, eu jamais tinha visto sobre Jonas. Li Jonas, mas não tinha entendido, não tinha me encontrado dentro de Jonas. Jonas estava lá longe de mim. E tudo que a gente aplaude, atrai. Então, olha o perigo de eu aplaudir a desgraça alheia. Olha o perigo de eu celebrar a destruição do próximo. Ela pode vir para mim. Eu tenho que aplaudir o sucesso, a vitória, que é isso aí eu quero para O mim. Meu arrependimento, Deus. a mudança de comportamento, em vez de a gente duvidar da mudança do comportamento do outro, né? Que a gente possa celebrar e torcer para que aquilo seja definitivo, duradouro, né? Em vez de a gente, vamos ver quanto tempo vai durar? Não, que maravilha, que seja para sempre, que seja definitivo. E não ficar na Uau. sombra torcendo pela, pelo fracasso do outro para a gente assistir, né? Da sombra o fracasso do irmão, em vez de torcer e ir lá trabalhar pela conversão e pela misericórdia de Deus sobre todos nós. Caraca. E o próximo livro, né, do Velho Testamento aqui, dos profetas menores, é Miqueias, que é o último livro desse trecho, 10 a 16. E Miqueias, ele vai falar sobre o juízo divino e da esperança messiânica, né? Ele vai trazer nos poemas que ele diz, aí ele começa a falar, né, do nascimento do Messias, que seria em Belém, né, que seria um grande reinado. Ele começa a fazer ele traz primeiro as palavras de acusação e depois as palavras de esperança para aquele povo. E então ele disse, um trecho, né? Tá lá em Miqueias 6, versículo 8. Ele te disse: ó humano, o que é bom e o que o Senhor requer de você, fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. Então, ele traz, né? E aí, depois das acusações, que eu acho que o que seria, né? E a gente quer sempre a esperança, né? A gente quer sempre a parte boa, além do julgamento, mas as razões que seriam para esperança futura, para manter o pensamento de esperança. Primeiro seriam, né? Confiar no caráter de Deus, né? E que bom, e graças a ele, que é dele, que não é nosso, né? Que não é a gente que julga, não é a gente que escolhe, senão seria corrompido, enviesado, mas que é pela confiança no caráter de Deus. Então, lá em Miqueias 7,18, né? Quem é um Deus como você, que perdoa o pecado e a rebelião? Porque será que nós perdoamos, né, o pecado do outro contra nós? O nosso perdão, será que é sincero, que é verdadeiro? A gente perdoa ali o caos no nosso ambiente? Porque Deus perdoa, né? Porque Deus está pronto para fazer esse perdão. E será que a gente perdoa? Às vezes a gente nega o perdão, a gente foge de não dar o perdão, né? De liberar o perdão ao outro. E Deus está sempre disponível para nos conceder esse perdão. E em segundo ponto, né, aqui de razões para essa esperança, que seriam as promessas de Deus. Lá em capítulo 7, versículo 20, de Miqueias, você permanecerá fiel a Jacó e mostrará o amor da aliança a Abraão, como juraste há muito tempo. Então, que aquela promessa que já tinha lá muito tempo, que ela se mantinha viva e disponível para essas pessoas, né? Que Deus estava aqui pronto e disponível, e que Deus se alegra com a aliança conosco, né? É o que ele deseja. A promessa da aliança de Deus, ela é mais poderosa que o mal, que o nosso mal, que o mal da terra, que o mal das nossas atitudes. E que o propósito final não é destruir de Deus, né? Não é destruir, castigar, mas que é salvar e redimir. E lá, então, né, ainda nesse versículo, ainda nesses versículos, juntando esses versículos, né? Deus se deleita com o amor da confiança. Por isso, mostrará compaixão de novo. Ele está mostrando compaixão sempre. Nós estamos falando aqui, né, 760 a.C. E ainda hoje Deus nos brinda,
nos dá o privilégio da compaixão de novo e de novo e de novo. Ele esmagará nosso mal, ele jogará os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, aqui o privilégio do arrependimento verdadeiro dos nossos pecados. Nossos pecados serão esquecidos e perdoados, né? Que jogados, né, nas profundezas do mar. E aí, eu acho que isso, né, nos mostra, eu acho que a caminho que eu gostaria de e por que eu estou aqui também, né? Que eu aceitei esse convite, me coloquei nessa posição, porque a gente só consegue levar, né? Outra coisa que eu também gosto de falar muito com os meus pacientes, a gente só consegue levar o próximo, levar os nossos até onde nós estamos. A gente só consegue levar o outro, aquela história, né, de o exemplo arrasta, é dessa maneira. A gente só leva até onde a gente já alcançou, até onde a gente já chegou. Então, Uau! eu dou esse passo a mais, porque é para levar os meus aonde eu vivo, eu alcanço, eu chego, e para que a gente possa refletir, né, onde está a nossa fé, no que está pautada a nossa fé, se é nessa misericórdia, nesse amor, nesse desejo da aliança de Deus conosco, onde está a nossa coerência, se a gente não está fazendo, né, igual lá o alerta de Amós, se a gente não está fazendo cultos e vivendo em hipocrisia, né, que as nossas atitudes estão incongruentes com o que a boca está falando e o que as nossas mãos estão fazendo, né, o que os nossos pensamentos estão desejando para o próximo, ali também trazendo Jonas, e onde está nosso coração, né, sobre o que está alimentado verdadeiramente o nosso coração e que possamos, né, ser alimentados e nos manter energizados aí pela palavra, pela esperança, que no fim, em todos esses livros, tinham as acusações, mas tinha o convite do amor, tinha o convite da compaixão, tinha o convite da misericórdia que está disponível, né, da graça que está disponível. E aqui nós estamos falando ainda de Velho Testamento, nem estamos falando do Novo Testamento, que a graça está ainda mais clara e disponível e traduzida por nós, que é do favor imerecido. E ela já estava disponível e ela continua disponível para nós. E essa aqui, espero que eu tenha, né, somado, essa é a minha contribuição. Eu achei que seria interessante, eu gostei desses livros, desses profetas menores, achei que já tinha muita coisa aqui para a gente estudar, refletir, olhar no espelho, né? Ler a palavra e olhar no espelho. E não julgar Jonas, nossa, mas Jonas, meu Deus do céu, em que é isso? Eu lá tinha feito mais bonito. Mas que a gente possa olhar no espelho e ver onde que chamados que nós estamos fugindo, onde nós estamos em incongruência, que possamos cuidar das nossas atitudes, das nossas ações e viver a verdadeira conversão. Uau, que lindo! Parabéns, doutora, parabéns. Obrigada. Olha, você poderia falar horas e horas, não só de saúde mental, que é onde você tem uma tranquilidade enorme, mas também do espírito, porque você hoje foi um instrumento poderoso aqui nas mãos de Deus. Amém. Uau! Tocou nosso coração. Tudo que você faz bem feito, você faz Amém. com conformidade. Você colocou o pé e Deus colocou o degrau. Você só dispôs em obediência e o resto Deus permitiu que acontecesse aqui. Quantas pessoas, o seu Gaspar está aqui com a gente, conectado com tudo que você falou, a deputada Luana Ribeiro, Larissa Moreira, quantas pessoas, Márcio Rezende aqui com a gente, que nós estamos te ouvindo, aprendemos muito, muito, muito. E eu desejo que Deus te use ainda mais para tocar corações, para Amém. tocar vidas. Que você, minha irmã, receba 1000 vezes mais em bênçãos na sua vida. Declaro um favor especial de Deus, céus abertos sobre a sua vida. Que Deus envie toda a graça. Que Deus realize os seus sonhos guardados no seu coração. Que Deus diga sim para tudo que você vai fazer nessa terra. Que Deus te capacite ainda mais. Que você seja protegida, cuidada e guardada por Deus para grandes missões nessa terra. Que o Senhor envie uma sabedoria vindo diretamente do alto, para que você transborde nas vidas dos seus pacientes, na vida dos seus alunos, que você possa ainda mais
caminhar na graça de Deus. Que onde você coloque a mão, prospere. E que você tenha paz e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Parabéns pela Amém. sua disposição, Recebo. pela sua humildade, pela sua dedicação, pela sua disciplina, por tudo que vivemos aqui hoje. E já fica um gostinho de quero mais. Você tá, ó, liberada para abrir sua boca para falar também do Espírito, também da Bíblia, porque tem vidas te aguardando. Não só sobre saúde mental, não só sobre mente, sobre corpo, mas também tem vidas te aguardando para falar do Espírito. Que lindo! E eu, como irmã, tô com o coração assim, ó, cheio de alegria, transbordando por tudo que você plantou, pelas sementes que você plantou na Amém. minha Obrigada. vida, na minha vida. Obrigada por validar o nosso projeto com a sua presença, com a sua entrega extraordinária. E hoje eu não sou mais a mesma depois de ver que tem Jonas em mim. Depois de ver que eu tenho que arrancar todas essas feridas de Jonas dentro de mim para ir para um outro lugar da minha vida, da minha espiritualidade. Então, nós vamos aqui nos despedindo com um gostinho de quero mais, com uma gratidão enorme por tudo que você entregou, que você fez. E já vou deixar aqui um convite também para o próximo sábado. Quem vai estar com a gente no próximo sábado é a Renata Alvarenga, esposa do Eduardo Yoshimoto, que teve com a gente presencial. Então, prepare, porque Deus está fazendo uma jornada para nós. Deus coloca pessoas aqui para nos edificarmos, para a gente caminhar junto. Então, doutora, ó, um ótimo sábado para você, para a doutora Demir Moura. Vou deixar uns minutinhos para você agradecer aqui, porque seu sogro, sua sogra, meu sogro, minha sogra, a família toda aqui, nossos tios, até o Ties entrou aqui hoje para te escutar, meu padrinho, o Renato. Então, assim, que alegria que é essa caminhada em família, em amigos, lendo a Bíblia, porque, igual você falou, e foi muito forte, nossa família só vai até onde a gente foi. Então, nós temos que romper, nós temos que ir além para a gente ir junto dar o exemplo. Eu não posso mandar alguém ler a Bíblia se eu não ler a Bíblia. Eu não posso exigir isso de ninguém. Nossa prima querida Patrícia Pena, que alegria ter você aqui. Ela que eu sei que é sua fã. Olha, o que teve de gente falando, eu não perco esse doutora Elisa por nada, não perco. Foi esse recorde de audiência aqui, que maravilha. Mais de 100 pessoas ao vivo o tempo todo, mas mais de 500 pessoas passaram pela Lúcia maravilhosa, nossa amiga também aqui, conectada. Foi incrível, doutora. Parabéns. Parabéns pelas Obrigada. sementes que você lançou aqui no nosso meio. Vou deixar você despedir aqui no final. Obrigada. Foi uma eu peguei essa grande responsabilidade, mas Deus que nos sustenta, né? E que Deus não nos chama, não nos leva aonde Ele não possa nos sustentar. Então, eu vim na confiança e fico muito feliz de que eu tenha somado, contribuído com as pessoas que passaram por aqui. Obrigada pelo crédito, pela confiança, pelo carinho de estarem aqui conosco, né? Me coloquei de maneira que muito humilde como aprendiz e não como, né, como expertise aqui, com expertise no assunto, mas muito obrigada por todos que estiveram presentes. E espero que eu venha aqui depois, muito, muito breve, trazer o meu testemunho do que Deus tem feito na minha vida e através da palavra também, né, da rotina, da constância da leitura da palavra de Deus. Eu entendo que agora o meu testemunho não está pronto, mas que muito, muito em breve ele estará, já tem muitos capítulos disso. E como trouxe para mim, como veio ao meu coração, a gente deixar o controle nas mãos de Deus, confiarmos em Deus, deixarmos o controle na mão dele e não na nossa arrogância, na nossa prepotência de achar que a gente sabe o melhor, que a nossa hora é a melhor hora, mas que em breve possamos estar juntas aqui com um testemunho aí. Um hino Uau! de vitória. A Amém. Aline Li, sua cunhada, tá te mandando aqui um abraço também. Lourdes, diretamente de Obrigada. Dueré. Uau, o que foi isso aqui hoje? Quantas vidas conectadas. Evânia, lá do Pará, nossa amiga, Amém. que alegria. Glória Quantas vidas a estiveram Deus. ligadas? Enfermeira Márcia, o time da Fazendão. Quantas vidas conectadas à mensagem que você carrega? Porque você chega a lugares Amém. que eu não chego. Nós somos irmãs, nós temos um DNA muito parecido, nós temos
uma mesma profissão, mas nós temos um alcance e um acesso diferente. Quem eu acesso não é quem você acessa. E você veio aqui hoje para ir num lugar que eu não fui. Você atingiu vidas aqui para Deus. Amém. Minha vizinha linda, maravilhosa, que está aqui também. Meu Deus, foi incrível. Vou mandar um abraço para os Black Belts, nossos amigos aqui, em nome do Fernando, Elizabeth. Eu mando um abraço para todos Amém. os Black Obrigada. Belts que estão nessa caminhada. Pessoal, até o próximo sábado. Se Deus A Deus quiser, toda honra e toda estaremos glória. aqui. Obrigada, doutora Elisa. Um beijo. Te Obrigada. amo. Anne, Muito. tia Anne também, um beijo. Dá um abraço aí, Obrigada. doutora Demir Moura, nosso irmão, doutor Emílio, tá aqui com a gente também, do X7 Agroinvestimentos, Larissa. Amo vocês, ó. Um beijo, até o Um próximo beijo. sábado. Parabéns, doutora. Foi Fiquem com incrível. Deus. Sempre sob som Obrigada. do Um beijo. louvor. Uhul, até Tchau. mais.